Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Cláudia Lima e hoje eu vou te ensinar a fazer esse barrado, que é um barrado muito fácil de fazer. Eu fiz utilizando a linha 100% algodão de Tex 295 e a agulha 1,75 milímetros. Eu vou fazer aqui a contagem de caseados com vocês para não ter dúvida na hora de você colocar o caseado no seu tecido. Para o primeiro motivo, eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caseados. Para o segundo motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para o terceiro motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são caseados múltiplos de 7 e eu vou adicionar mais um. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, é só você ir lá no comentário fixo que eu vou deixar algumas sugestões de quantidades de caseado junto com uma playlist de outros barrados muito fáceis para vocês, tá bom? Então você deixa para mim no comentário também qual a sua preferência de barrado, se você gosta de fazer barrados frente e verso, ou crochê filé ou carreira única, porque assim eu vou saber quais são os tipos de barrado que eu vou trazer aqui no canal para vocês, tá bom? Então agora vamos a passo a passo. Bom pessoal, então eu vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui na ponta. Faço duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido eu faço um ponto baixo alongado e assim eu formei um caseado. Duas correntes, dou um espaço, na barra do tecido faço um ponto baixo alongado, formando o meu segundo caseado. Então eu vou seguir caseando o meu tecido até chegar lá na outra ponta, e eu preciso de caseados múltiplos de 7 e vou adicionar mais um. Bom, então eu já casei o meu tecido até chegar na outra ponta. Eu viro então aqui o meu trabalho para o avesso, subo uma corrente, venho dentro do primeiro caseado e vou fazer 2 pontos baixos e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Dentro do caseado seguinte eu trabalho 2 pontos baixos e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Contando aqui com a corrente que eu subi, eu tenho um total de 7 pontos baixos. Vou subir aqui, ó, 4 correntes, laço meu fio, salto um ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço um ponto alto. Agora eu faço aqui, ó, 4 correntes, laço meu fio, volto no mesmo ponto baixo do caseado e faço outro ponto alto, formando um ponto V. Agora eu faço aqui 4 correntes, salto um ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço um ponto baixo. Agora, dentro do caseado seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado, 2 pontos baixos dentro do caseado seguinte, um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado, e aqui no próximo caseado eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Dessa forma, eu fiquei aqui com 10 pontos baixos seguidos. A quantidade de correntes que a gente faz aqui, ó, antes do ponto V e depois, depende do ponto. Então, se você achar que seu ponto está muito aberto, você pode diminuir aí a quantidade de correntes ou aumentar se você achar que está muito apertado, tá bom? Então, aqui eu vou subir mais 4 correntes, laço meu fio, salto o ponto baixo do caseado, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer aqui 4 correntes, laço meu fio, volto no mesmo ponto de base e vou fazer aqui um ponto alto, formando um ponto V. Agora eu faço 4 correntes, salto aqui um ponto baixo, venho no próximo e vou fazer um ponto baixo. Então, agora eu vou começar a trabalhar aqui a minha carreirinha de 10 pontos baixos seguidos. Então, eu trabalho 2 pontos baixos dentro dos caseados e um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Então, trabalhando dessa forma aqui dentro de 3 caseados, eu fico com um total de 10 pontos baixos seguidos, assim. Subo as 4 correntes, salto um ponto de base, que é o ponto baixo do caseado, venho no próximo e trabalho o meu ponto V. Então, essa daqui é a minha carreira de repetição. Eu vou seguir trabalhando dessa forma até o final e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, pessoal, então para finalizar, aqui ó, eu vou pegar aqui o que sobrou do fio inicial, eu coloco atrás para fazer o acabamento. E aqui dentro dos últimos 2 caseados, eu vou trabalhar então 2 pontos baixos dentro do caseado, um ponto baixo sobre o ponto baixo do caseado. Sobre
o ponto baixo que eu tenho aqui, ó, na ponta do tecido, eu vou fazer então um ponto baixo, e dessa forma eu vou ficar com 7 pontos baixos seguidos. Viro o meu trabalho para frente, subo uma corrente, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. E agora eu vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada um dos pontos, com exceção do último ponto. Então, se na carreira anterior eu fiz 7 pontos baixos, nessa carreira eu tenho 6, contando aí com a corrente que eu subi. Vou subir apenas 3 correntes, laço meu fio 2 vezes, venho aqui, ó, sobre o ponto alto aqui do ponto V, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu passo a minha agulha, busco o meu fio, volto, alongo, uma laçada eu tiro 2, uma laçada tiro 2, uma laçada tiro 2. Laço meu fio 2 vezes, venho dentro do intervalo de correntes e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, uma laçada eu tiro 2, uma laçada tiro 2, uma laçada tiro 2. Vou seguir trabalhando dessa forma aqui dentro do intervalinho de correntes, até obter 7 pontos altos duplos aqui dentro do intervalo de 4 correntes. Então, eu já tenho aqui, ó, 4 pontos altos duplos. Aqui o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto duplo dentro do intervalinho de corrente. Agora eu laço meu fio 2 vezes, venho aqui na outra alcinha do meu ponto V e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, aqui eu tenho um total de 9 pontos altos duplos seguidos. Faço 3 correntes para baixar, salto o primeiro ponto baixo daqueles 10 pontos baixos, eu vou soltar o primeiro. E a partir do segundo, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo sobre cada um dos pontos de base. Da mesma forma que eu saltei o primeiro, eu vou saltar também o último para trabalhar a minha diminuição. Então, se na carreira anterior eu fiz 10 pontos baixos, nessa carreira eu fico com 8 pontos baixos seguidos. Vou subir aqui, ó, 3 correntes, laço meu fio 2 vezes, passo aqui na primeira alcinha do meu ponto V, vou trabalhar um ponto alto duplo. E aqui dentro do intervalinho de correntes eu vou trabalhar os 7 pontos altos duplos, exatamente como eu fiz aqui no meu ponto V anterior. Depois eu faço aqui o ponto alto duplo, faço as correntes para baixar e eu sigo trabalhando aqui, ó, dessa forma. Bom, pessoal, então eu terminei aqui a minha segunda carreira, trabalhei então aqui os pontos baixos, ao total são 6 pontos baixos aqui no cantinho, da mesma forma que eu iniciei com 6 pontos baixos. Vou subir então uma corrente, viro meu trabalho para o avesso e vou caminhando, fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do último. Então, contando aqui com a corrente, eu vou ficar com 5 pontos baixos seguidos. Vou subir 3 correntes, laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, faço 2 correntes, salto um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim em toda a volta aqui do meu lequinho. 2 correntes, salto um ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Dessa forma, eu vou ficar aqui, ó, com 4 pontos tela sobre o lequinho que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer 3 correntes para baixar, salto um ponto de base, a partir do segundo, eu caminho fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada um dos pontos de base, com exceção do primeiro e também do último. E dessa forma, eu trabalhando aqui as minhas diminuições, na carreira anterior eu fiz 8 pontos baixos, nessa carreira eu fico com 6 pontos baixos. Vou subir 3 correntes, laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto alto aqui do meu leque, eu vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntes. Salto um ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto, 2 correntes. Então, eu sigo trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu leque,
e vou ficar aqui com um total de 4 pontos tela. Assim. Então, agora eu vou fazer 3 correntes para baixar. Se você achar que seu trabalho está ficando repuxando, você pode fazer 4 correntes, porque isso é de acordo com o ponto. Então, eu soltei aqui o primeiro ponto de base, e a partir do segundo, eu segui caminhando, fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. E dessa forma, eu fico aqui com 6 pontos baixos, porque salto o primeiro e também salto o último para fazer a diminuição. Então, vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a minha carreira e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, então terminei aqui a minha carreirinha com 5 pontos baixos, da mesma forma que eu iniciei 5 pontos baixos. Subo uma corrente, viro meu trabalho para frente. Então, eu caminho fazendo um ponto baixo em cada ponto de base e vou soltar aqui o último. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes, laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Dentro do intervalinho seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto de base. No intervalinho seguinte, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto de base. E aqui dentro do último intervalinho, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto de base. Então, aqui eu tenho um total de 13 pontos altos seguidos. Vou fazer 3 correntes para baixar, salto o primeiro ponto baixo, a partir do segundo eu caminho fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, da mesma forma que eu soltei o primeiro, eu vou soltar também o último. Então, eu fico com 4 pontos baixos aqui entre os desenhos. Vou subir 3 correntes, laço meu fio e agora eu caminho fazendo aqui os meus pontos altos. São 13 pontos altos ao total, então eu trabalho um ponto alto em cada um dos pontos de base e 2 pontos altos dentro dos intervalinhos de 2 correntes. Então, essa é a forma de seguir trabalhando até o final da carreira e daqui a pouco eu volto então para a gente fazer a nossa última carreirinha. Bom, pessoal, então finalizei aqui a minha carreira com os 4 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui mais uma corrente para arrematar, porque agora eu vou fazer aqui a minha última carreira. E eu vou pegar aqui o meu tecido pela frente. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, no caso aquela corrente que eu fiz para subir. Eu vou passar aqui a minha agulha. Vou fazer um ponto baixo para prender o meu fio. Já pego aqui o que sobrou do fio inicial, coloco atrás para fazer o acabamento. No próximo ponto, eu vou fazer também um ponto baixo. Nessa carreirinha, eu não vou trabalhar nesses 2 últimos pontos, ok? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes, laço meu fio, venho no primeiro ponto de base, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu vou fazer 3 correntes, laço meu fio, venho nas alcinhas do ponto alto que eu fiz sobre o ponto de base, vou fazer aqui mais 3 pontos altos, passando aqui, ó, nas alcinhas do ponto, para formar aqui um picôzinho. Assim. Então, agora eu laço meu fio, salto um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Com esse ponto alto, eu vou subir aqui 3 correntes, volto nas alcinhas do ponto alto e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Subo 3 correntes e vou fazer aqui os picôzinhos, fazendo aqui, ó, os 3 pontos altos na alcinha do ponto alto que eu fiz sobre o ponto de base. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui por toda a volta do meu leque.
Bom, pessoal, então caminhei fazendo aqui os pontos altos com picôs ao longo aqui do meu leque. E no último ponto alto, que fica aqui, ó, no último ponto de base, eu não vou fazer picô. Então, agora tem duas formas de trabalhar. Você pode laçar o seu fio e já passar aqui pro próximo leque, que eu faço o ponto alto, no ponto de base. E já inicia aqui fazendo. Daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Certo? Como a gente fez aqui no primeiro motivo. Assim. Ou, isso você faz se o seu trabalho ele ficou muito aberto. Ou se você preferir, você também pode fazer, que depois de fazer o ponto alto, você faz 3 correntes, salta um ponto de base, vem no próximo, faz um ponto baixo, no ponto seguinte também faz um ponto baixo. Sobe 3 correntes, laça o fio e aqui já começa a fazer aí os pontos altos com picôs. Exatamente como foi feito aqui, ó, no primeiro motivo. Então, você escolhe qual dessas duas formas você quer trabalhar o seu barrado, segue fazendo até o final, eu vou fazer aqui o meu. Você deixa no comentário qual forma que você preferiu fazer o seu.